Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Ministra. Fomos desafiados uma vez mais, aliás, é prática comum, devo dizer que já voltei ao Parlamento ao fim de 10 anos, mas nada mudou nessa matéria. Fomos interpelados, quer pela Sra. Ministra, quer pela Sra. Deputada Catarina Marcelina, a voltar a fazer exercícios de arqueologia histórica e política e podíamos, eventualmente, até falar, relembrar um período que decorreu antes de 2013. São conhecidas, evidentemente, as condições em que o Governo, liderado pelo PSD e com coligação com o CDS, exerceram funções entre 2011 e 2015, mas vou, obviamente, poupar a Comissão e poupar a Sra. Ministra a esse exercício, e a Sra. Deputada também, porque estou muito mais preocupado, com franqueza, em discutir o tema que hoje traz aqui a Sra. Ministra e que, como disse muito bem, é uma grande causa nacional que nos mobiliza e que nos preocupa a todos. E é sobre isso que temos, de facto, que discutir, além das questões de arqueologia política e histórica. E falou, deu nota de uma matéria que eu tinha também referido na minha primeira intervenção, que me parece da maior importância, que tem a ver com as questões relacionadas com a prevenção. E queria perguntar-lhe, vou procurar fazer-lhe perguntas muito concretas, queria perguntar-lhe concretamente, relativamente à prevenção, é sabido, é conhecido, que há algumas populações de risco. Obviamente, todo o cidadão pode cair numa situação de sem-abrigo, mas há populações de risco, designadamente populações que têm problemas de saúde mental, com incidência de saúde mental mais evidentes, há alguma população reclusa, que sai das cadeias, jovens que saem de situações de acolhimento familiar e de acolhimento residencial e cidadãos que têm problemas de comportamentos aditivos e dependências de álcool e de outras substâncias. Eu gostava de perceber, nesta matéria em concreto da prevenção, que acompanhamento é que é feito a estas populações, diria, de risco, ou maior risco todo o cidadão corre esse risco, evidentemente, mas que acompanhamento é que é feito a estas populações para podermos, evidentemente, garantir alguma prevenção nestas matérias. A segunda questão que lhe queria colocar diz respeito à circunstância do Sr. Presidente da República e algumas ONGs, e também aproveito para sublinhar o trabalho extraordinário que é feito pelo setor social, pelos cidadãos desinteressados e por organizações da economia social que trabalham nesta matéria, tem afirmado o objetivo, que é um objetivo nacional, evidentemente, e que todos nos mobiliza, que cheguemos a 2023 com este flagelo controlado, pelo menos. Queria perguntar se a Sra. Ministra também assume esse desafio ou se está em condições de aqui no Parlamento hoje dizer que em 2023, no final da legislatura, possamos estar em condições de não haver nenhum cidadão português numa situação de sem-abrigo. A terceira questão que lhe queria perguntar, Sra. Ministra, tem que ver com a avaliação efetiva da estratégia. E que medidas é que, enfim, partilhamos a preocupação do Sr. Presidente da República no sentido de afirmar que em 2019 a estratégia esteve parada, ou o plano esteve parado. De resto, foi aprovado o plano para 2019 e 2020, já no início do segundo semestre, ou no fim do primeiro semestre de 2019. E, portanto, perdemos ali 6 meses. O Sr. Presidente da República esteve mais longe, diz que perdemos o ano quase todo. E a minha pergunta é que medidas é que a Sra. Ministra prevê para podermos aproveitar o tempo perdido e para que em 2020 possamos cumprir não só as metas que estavam previstas para 2019, mas também alcançarmos, de certa forma, aquilo que estava previsto para 2020. Questão que também lhe queria colocar, Sra. Ministra, tem que ver com, de facto, as verbas das autarquias. A Sra. Deputada Catarina Marcelino diz-nos que a responsabilidade da questão da habitação, que é sem dúvida nenhuma uma questão estruturante, que de resto é o alicerce fundamental da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, é da exclusiva responsabilidade dos municípios. Foi aquilo que a Sra. Deputada Catarina Marcelino acabou de nos dizer, o que não nos pode deixar de causar alguma perplexidade. E, portanto, queria perguntar à Sra. Ministra que, efetivamente, que medidas é que são previstas pelo Governo para, em conjunto, naturalmente, com as autarquias, chegarmos ao desenvolvimento de resultados que todos esperamos. E, para terminar, não queria deixar de lhe perguntar concretamente, falou dos NPISA, que tem um papel central no desenvolvimento da estratégia. Uma das observações que tem sido feita insistentemente pelas entidades que intervêm neste setor tem justamente que ver
com a circunstância dos NPISA não terem enquadramento jurídico e não terem orçamentos próprios. Sem qualquer dúvida que os NPISA são uma peça fundamental no exercício e na conquista desta estratégia. A minha pergunta vai no sentido de perceber se há ou não, da parte do Governo, a intenção, e se há, em que sentido, de aprofundar a autonomia dos NPISA e de dotá-los de orçamentos próprios, tal como as instituições têm-nos feito chegar essa mesma preocupação. E para já é tudo. Muito obrigado.